Um medo. De ter medo. Cabrini, você falou uma vez, quando foi perguntado se sentia medo, você falou que tinha medo de sentir medo. Poderia falar um pouquinho sobre isso? Olha, eu acho que nós precisamos cada vez mais atender aquilo que o público espera da gente. O público espera que a gente acabe com a impunidade, que a gente, através de reportagens, ajude a combater a corrupção. E para isso não existe a possibilidade de você ter medo. Se você tiver medo, você não vai fazer aquilo que a sociedade precisa, exige. Meu desafio atual chama-se Conexão Repórter. Um projeto com o qual sempre sonhei. Aos 35 anos, Roberto Rivelino deixou. Comecei há mais de 3 décadas. Aos 17 anos, o mais jovem repórter da Rede Globo e Rede Nacional. Ela já estava internada no Centro Cirúrgico do Instituto de Ortopedia. E de lá para cá já são mais de 3.000 reportagens, incluindo mais de 120 documentários. A polícia palestina se aproxima de Nablus e significa que nesse momento, oficialmente, a cidade pertence à autonomia palestina. Na Colômbia, durante uma cobertura sobre as FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, fomos sequestrados e mantidos em cativeiro por 3 dias. Com armas potentes, com fuzis, eles estão vindo em nossa direção e vamos ver exatamente o que vai acontecer. Existem ingredientes básicos para ser um excelente jornalista investigativo? Começa com muito entusiasmo, passa por responsabilidade, por iniciativa e passa por coragem. O jornalismo investigativo requer tudo isso. Requer você ser jornalista 24 horas por dia e não ter receio daquilo que vai surgir com o seu trabalho. Eu costumo dizer que denunciados não mandam flores. Denunciados intimidam, processam, podem matar não só você, como os seus familiares. O profissional precisa estar consciente de tudo isso. Se mesmo com todas as dificuldades, ele disser sim, vale a pena ser um profissional, um jornalista investigativo, depende de você. Se a resposta for sim, então ele está diante de uma atividade profundamente transformadora, com muitos sacrifícios, mas também com momentos inigualáveis de recompensa. A pessoal da Estácio de Sá, lembrem-se que jornalismo investigativo significa inquietação, significa coragem, significa ousadia, mas significa também responsabilidade. O jornalismo ele pode transformar um país, então depende de cada um de nós o processo de transformação que o Brasil tanto precisa. Ele apurava a denúncia do Ministério Público que investiga 5 empresários de Indaial acusados de se unir para boicotar estabelecimentos atacadistas de Brusque. Enquanto gravava na área externa, o repórter foi interceptado pelo empresário Vilmar Gaio, um dos donos. Ah, o seu Vilmar? Prazer em conhecer o senhor. Não tem prazer nenhum. Ele se recusa a conversar com a nossa equipe e o filho dele, Diego Gaio, tenta evitar o trabalho do cinegrafista Márcio Ramos. Em seguida, o jovem agride com um soco o jornalista Francis Silvi. Eu quero ouvir o senhor. A equipe tenta se proteger, entra dentro do carro, mas os empresários fecham o portão, impedindo a saída do veículo de reportagem. O auxiliar Andrei Luiz, que dirigiu o carro, consegue escapar por um portão que estava em construção. Vai, quem de lá, vai! Vai! Bora! Aqui a câmera está no chão, mas o clima de ameaça é registrado pelo microfone. Vamos quebrar o carro, velho. Peraí, vambora, velho. Peraí, gente, vamos conversar. Calma. Esse foi o resultado da agressão sofrida pela nossa equipe de reportagem. O carro ficou amassado e teve os vidros quebrados. Eu acabei sendo atingido no rosto e também na testa. Nós escapamos para evitar que o pior viesse a acontecer, já que um dos agressores estava armado com uma pistola. Se você tem algum tipo de medo, não começa porque vai fazer mal para você, vai fazer mal para a equipe, né? Principalmente se for repórter, que é a pessoa que na verdade tem que motivar a equipe ou não para fazer a matéria. Então se tem medo, nem começa. Não pode confundir também com prudência, né? Você tem que ter prudência também, não pode sair achando que qualquer coisa, que você é o super-herói, que você é o imbatível, que você vai chegar lá dizendo, não, eu sou um repórter fulano de tal e nada vai me acontecer.
né? Não é assim, que o nosso trabalho é um serviço de utilidade pública, assim, um dos mais importantes na sociedade hoje, nosso modelo, o modelo democrático, né? Mas a gente não pode achar que por conta disso é superior a qualquer outra pessoa, né? Superior ao próprio interlocutor, ao entrevistado. A gente tem que ter um pouco de noção, assim, da posição do jornalista. E não digo que não tem que ter medo, tem que ter prudência nessa situação ali que a gente foi agredido. Em momento nenhum eu tive medo ao fazer a matéria. Eu tive medo a partir do momento que eu mostrar uma arma. E que tu está dentro de um carro, e que está todo cercado e tem uma arma. Porque geralmente nesse momento o medo não vem antes, não vem no momento. Tu só tem noção do perigo geralmente quando as coisas já aconteceram. Depois tu começa a repensar, nossa, tava lá, pô, mas poderia ter acontecido isso, e agora? Aí tu fica meio apavorado. Mas na hora tu tenta, geralmente o medo é um sentimento anterior à própria situação. Ele vem um pouco antes para dizer, olha, aquilo ali é perigoso. Aí tu sente medo e vai ou não vai. Geralmente se tu sente medo, tu não vai, né? Então medo numa matéria tu vai ter não quando tu tá fazendo a situação, mas tem antes da situação acontecer. Então se tu tem medo, não vai, porque daí tu não vai estar psicologicamente preparado para resolver a situação. Mas tu tem que ter prudência, né? Tem que analisar tudo que pode acontecer, né? E o medo, às vezes, não é só relacionado a alguma situação fática, assim, que eu digo, algum tipo de agressão, mas até as consequências de uma reportagem, né? Porque não só na televisão, não só no jornal, mas até uma reportagem que vai fazer na televisão, isso aí é um papel ao vento. Na verdade, aquela informação ela se multiplica e vai parar não sei aonde. Então tu tem que ter, não medo, mas tu tem que ter prudência e cautela até no que tu vai escrever, porque até no que tu vai falar, porque as consequências podem fugir do teu controle, né? Com relação às consequências da matéria, né? Consequências para todo mundo. E também na situação que tu vai enfrentar, né? Pode ter retaliação, pode ter um monte de situação assim. Então tu tem que pesar bem para saber como lidar com isso tudo, né? Eu sei de histórias assim de colegas mesmo da profissão que a polícia resolveu se vingar porque ele fez matéria botando cocaína no carro. Então são coisas assim, não é para ter medo, mas é para tu estar preparado para quando tiver uma situação desse tipo, já estar preparado para algum tipo de retaliação. Vários casos, diante da matéria ir para o ar, essa matéria efetivamente ser exibida, várias tentativas de que ela não fosse. Mas o meu trabalho, assim, como eu falei anteriormente, é como se fosse um funcionário, vamos dizer assim, público mesmo, trabalhando na iniciativa privada, né? Você vai lá, apura as informações e entrega para a redação e diz, olha, o que eu apurei é isso, a história é essa. Agora, se vai para o ar ou não, eu não sou o dono da TV, né? Então não tem como decidir isso. O que eu consegui apurar é isso, né? Eu ouvi fulano, ouvi cicrano, tentei ouvir todos os lados e aí vocês avaliam se juridicamente, jornalisticamente, ela tem condições de ir para o ar, né? Então, a partir desse momento, claro, tu quer que o negócio vá para o ar, né? Mas a decisão final está em outras instâncias, né? E aí, quando tem alguém fazendo algum tipo de ameaça, eu não quero que a matéria vá para o ar, não sei o quê, acho que isso já foge até a nossa alçada, é uma outra discussão. Agora, ameaça direta, eu não sofri ainda no fazer a matéria. Já tive algumas situações de ligações depois que a matéria foi pro ar, né? Tipo assim, vamos te pegar, coisa desse tipo, né?